1976, quando houve a segunda crise de petróleo no mundo, meu pai foi convocado para uma reunião em Brasília, sem muitas explicações, porque não havia muitas explicações a serem dadas naquele momento, que era o auge da ditadura. Meu pai foi. Quando ele chega a Brasília, ele se vê com representantes dos 26 segmentos industriais. Meu pai representava, na ocasião, a indústria de cimento. Muito bem, todo mundo meio que, né, pisando em ovos, porque não era uma coisa agradável ser convocado para uma reunião com generais no Ministério de Minas e Energia. Principalmente tendo em conta a vida pregressa do meu pai, a vida política do meu pai na Itália. Bom, eles estão lá reunidos, essas pessoas, começando a conversar, tentando assuntar o que estava acontecendo. E aí, de repente, entra um gigante na sala, ultra fardado, e que é apresentado como o general Osiel de Almeida Costa. Ele era o presidente do CNP, Conselho Nacional do Petróleo. O discurso dele de abertura perante esses representantes dos diversos setores industriais foi o seguinte, e eu vou falar literalmente, ainda que tenha plena consciência da incorreção política. Ele disse a todos: vocês são a inteligência, nós a força. E assim era. Agora, o que eu acho interessante é observar que um general, em plena ditadura, dono de todo o poder do mundo, ele entendeu que não seria possível tratar da segurança energética do Brasil sem que houvesse inteligência. E nesse sentido, ele propôs às pessoas reunidas na sala que elas criassem um plano de segurança energética para o Brasil. Era uma comissão permanente de energia, era o nome desse grupo. Bom, meu pai, como ele era meio desavisado, ele levantou e estava se retirando. Isso eu soube por um outro representante que depois ficou amigo do meu pai e ele acabou me contando essa história toda que eu estou contando para você. Meu pai se levantou e disse: eu agradeço muito a atenção e tudo, e estava saindo, estava indo embora, para a perplexidade de todos os demais presentes. Nisso ele percebe que entra uma pessoa, um homem magro, de cabelo bem branco, sem farda, de terno. E o general Osiel olha para esse senhor e esse senhor pede a um auxiliar: traga a pasta de Franco Tomasi. A partir daí, a história quem conta é meu pai. Ele disse que sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, porque meu pai teve uma participação política muito forte junto aos partigiani na Itália contra os fascistas. E esse senhor começou a folhear a pasta do meu pai, para desespero dele e perplexidade dos demais, e gentilmente ele fez o que a gente chama em bridge de finesse. Ele disse a meu pai que o Brasil o tinha acolhido, que ele era querido no Brasil como se brasileiro fosse, que aquele seria o momento dele mostrar o reconhecimento do país e contribuir com seu conhecimento, com a sua inteligência, para a segurança energética. Bom, meu pai entendeu perfeitamente, voltou atrás, super aliviado e agradecido, e passou a fazer parte dessa comissão permanente de energia, que durou uns 10 anos, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso é que, se você
procurar no site da ANP a história da ANP, ou melhor, a história da regulação da indústria de combustíveis no Brasil, você vai ver que tudo começa na ANP, um processo altamente stalinista. Eles apagaram a história do CNP. O CNP começa em 1938, 1953 é a criação da Petrobras. O CNP começa a funcionar em 1938, quer dizer, desde lá nós temos um sistema que oriente a política energética nacional. Depois, no governo de Fernando Henrique, não tenho certeza, mas acredito que em 1991, o CNP é substituído pelo DNC, Departamento Nacional de Combustíveis, que também tinha a mesma função, que era regular o mercado. O que eu posso dizer para você? Que até ali, até o DNC, nós tínhamos essas agências reguladoras fortemente baseadas na técnica, nos aspectos científicos. Porque, por incrível que possa parecer, tanto para o Congresso Nacional, como para Daniele Conde, como para Carlos Orlando Silva, como para Simone Araújo, as leis da física são irrevogáveis. Tá? Então, é muito importante, quando se trata de segurança energética, que haja uma base técnico-científica forte, competente para desempenho dessas funções. O que você nota nessa obnubilação, não há vida antes da ANP em termos de regulação do mercado, da indústria e mercado de energia no Brasil, é que a ANP, ela desempenha, como eu venho dizendo essa semana toda, a ANP, ela desempenha um papel político. A ANP hoje funciona como escritório que cuida dos interesses do setor sucroalcooleiro no Brasil. Isso é fato. Eu contei para você diversos fatos durante essa semana que deixaram isso muito claro. E essa é a razão por eles terem apagado da história algo, um sistema regulatório que começa em 1938. Quem era o senhor de terno que permitiu ao meu pai a permanência no Brasil? Newton Cruz. Na semana que vem, eu vou explorar com você a injustiça, a tentativa de me calar que vem do Ministério Público Federal na pessoa do procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Eu vou te contar tudo sobre o processo, eu vou te mostrar o processo de calúnia que eu estou sofrendo por parte do procurador ao arrepio da lei. Não perca!